Muito assunto, né, Andresa? Pois é. Falamos bastante. A entrevista completa no nosso canal do YouTube, os cortes também no YouTube e em todas as nossas redes sociais. Mas tem mais assunto porque tem Brasília, mais de Brasília na pauta, porque tem um assunto, né, Andresa, puxando o gancho aí do Paulo sobre tarifaço. Tarifaço foi um dos assuntos que movimentou a popularidade do presidente Lula nas últimas pesquisas de opinião, pesquisas de intenção de voto. Nessa última pesquisa, o presidente Lula subiu a popularidade, mas também subiram as avaliações negativas. Agora a gente quer saber, esse assunto, tarifaço de Donald Trump, ainda pauta as pesquisas? Ainda pode ser uma justificativa ou um argumento para votar ou deixar de votar no presidente Lula? Vamos chamar o Denícoli para conversar conosco, Andresa? Sérgio Danícolo, que é cientista de dados e CEO da AP Exata, está conosco? Oi, boa tarde, Danícolo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Também estava acompanhando aqui a entrevista do Paulo Figueiredo e tentando entender, né, esse contexto, né, de como essa parte do bolsonarismo tem pensado, né, e os dados às vezes ajudam bastante a gente a interpretar isso, né. Denícolo, me parece, né? A gente vai entrar num outro tema, que é o que a Neila falou, né? Com relação ao tarifaço, que tá tudo junto e misturado, mas me parece que eles estão um pouco vivendo em outro planeta, né? Como se tivesse todo o país aqui movimentado e dando apoio, né? A esse plano deles de intervenção no Brasil para que as ideias deles sejam implementadas aqui, né? E as ideias tira todo mundo que eles não gostam do poder para que eles assumem, né? Parece que é uma bolha, né? Não sei se você tem essa impressão também. Não, tem uma impressão claríssima, assim, os dados mostram bastante isso, né? Quando a gente vai avaliar esses contextos, a gente observa que cerca de 20% da direita, né, está apoiando realmente essas iniciativas do Paulo Figueiredo, do Eduardo Bolsonaro, mas é uma bolha dentro da bolha da direita. E me parece que está tendo rachas aí, né? Quando o Paulo Figueiredo fala que o candidato, num eventual contexto, seria o Eduardo Bolsonaro, que não há um outro nome, etc. Me parece que é uma campanha presidencial que está se desenvolvendo aí, né? E até fazem uma separação em relação ao que pensa o Jair Bolsonaro. Então é uma coisa que não dá para entender muito bem a lógica. Me parece que a partir do momento que o tema vai perdendo relevância, eu vou mostrar dados que vão mostrar isso, né, que essa questão da taxação já começa a se diluir, a própria questão da Magnitsky, né, enfim, o Brasil todo dia acontece um turbilhão de coisas, né, então os temas vão passando. E a partir do momento que esses temas vão perdendo relevância, a coisa começa a ganhar contexto de querer criar fatos, né, e ao permanecer muito no ar, começa a haver questões que não se entende, como essa divisão entre Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, que não faz muito sentido, né. Pois é, medidas que eles foram tomando que só prejudicou o país, né? Na verdade, não teve nenhum efeito prático, nada disso nenhum efeito prático para o que eles querem, né? Para a chantagem que eles querem, que é livrar o Bolsonaro aí de uma prisão, né, de um julgamento que vai levar à prisão aí por muitos e muitos anos, pelo que a gente tem acompanhado e tem conversado ali no Supremo Tribunal Federal. E ele também não fala nem do dinheiro, né? Diz que gastou um milhão de quanto, né, Denícoli? Depende muito, né? 1 milhão pode ser pouco para quem tem vários milhões aí na conta. Mas você colocou a questão do tarifaço, né? Que ajudou o governo brasileiro, o governo Lula, a sair ali da camada do pré-sal, né? Trouxe uma popularidade ali para o governo Lula, que ele conseguiu ganhar esse jogo aí nessa disputa política entre direita e esquerda, mas parece que isso não está mais funcionando, é isso? A gente foi coletar dados, Andresa, desde o início, né, das conversas sobre tarifaço, lá em julho, até hoje, para entender qual é o peso disso na narrativa que envolve também o presidente Lula. Então, o que a gente observa? Se a gente pegar todo esse período, né, do dia 8 de junho até 8 de julho, desculpe, até 25 de agosto, né, que é hoje, até hoje de manhã, que foi o último período que nós coletamos esses dados, a gente vai observar que na primeira semana se concentrou quase 30% do que se falou
sobre essa questão. Depois isso foi perdendo relevância. Na semana que vai do dia 19 ao dia 25 de agosto, nós temos apenas 7% das conversações sobre o Lula relacionadas ao tarifácio. Então mostra que essa gasolina aí está acabando, né? O Lula surfou nessa gasolina aí, né, nesse combustível, né, que deu ele popularidade, deu ele a possibilidade de trazer a ideia de patriota, né? Foi uma efusividade dentro da esquerda, uniu, né, a narrativa da esquerda em relação a essa questão, mas foi perdendo relevância. Aquilo que eu falei, os temas vão se sobressaindo no Brasil, né? E tanta coisa aconteceu desde então que a questão do tarifaço parece que ficou um pouco no esquecimento, né? Apesar de haver ainda setores muito afetados, me parece que as pessoas não estão tão mais preocupadas como estavam no início. E aí perde, então, o Lula a possibilidade de surfar eleitoralmente em relação a isso. Eu até falei no início dessa crise que o governo parecia que não tinha tanto interesse em resolver, porque ele estava se beneficiando, né? Estava agregando a ele simpatia da população. Mas isso teve um limite, teve um teto, eu acho que atingiu esse teto, e temos aí um cenário ainda bem indefinido em relação ao que vai acontecer em 2026. Né? O que a gente observou nos últimos tempos, né, principalmente na semana passada, foi uma movimentação muito intensa em torno do Tarcísio, governador de São Paulo. Ele tem agregado partidos ao redor dele. Os áudios que foram divulgados aí do Bolsonaro, né, mostraram que havia essa rusga com o Eduardo. Enfim, me parece que o Tarcísio aproveitou bem esse momento, agregou bastante em torno dele e deixou um pouco de escanteio, né, essa articulação do Eduardo lá nos Estados Unidos, até porque o pai não abraçou plenamente isso. Né? E como você falou na entrevista com o Paulo Figueiredo, Andresa, e a Neila também, não houve um resultado ainda prático daquilo. A anistia não foi colocada em pauta, me parece que o Hugo Mota está um pouco ressabiado com os ataques que tem sofrido também, não tem pautado a questão da anistia, né? As articulações não estão levando a isso. Aquela ocupação que houve no Congresso foi mal vista, então as articulações que estão acontecendo nesse espectro do bolsonarismo focado no Eduardo não estão resultando tanto, e me parece que há um certo consenso que o Tarcísio hoje seria o candidato mais tranquilo para combater uma candidatura do Lula, pelo menos nessa direita que não está alinhada ao Eduardo Bolsonaro. Inclusive a gente tem alguns dados aqui também em relação ao Tarcísio, né? Nós buscamos informações nas redes para entender como é que estava a popularidade dele, e é surpreendente que o Tarcísio, à direita, ele tem 65% de menções positivas e 22,9% de menções negativas, que é justamente aquela bolha que eu falei, uma bolha muito focada no Eduardo Bolsonaro dentro da direita, né, que é mais ou menos sempre em torno de 20%, de acordo com o tema que a gente vai avaliando, é mais ou menos sempre em torno dos 20%. Ô, Sérgio, essas menções negativas ao Tarcísio são por conta dessa relação dele com a família Bolsonaro, ou são outros temas mais da política local? Não, são temas dizendo que o Tarcísio não é o representante legítimo do bolsonarismo, que o Tarcísio é o nome do Centrão, que o Tarcísio está próximo dos ministros do STF, que é uma articulação para tentar evitar, enfim, para colocar panos quentes em tudo e para que a coisa prossiga sem que se discuta o que tem que ser discutido, de acordo com esse pensamento dessa bolha mais ligada a Eduardo Bolsonaro. Então são críticas de que o Tarcísio não seria o candidato legítimo do bolsonarismo. Então isso explica por que Desculpa te cortar. Isso explica por que o Tarcísio precisa fazer esses movimentos, vez ou outra, assim, para esse público bolsonarista, porque é um eleitor que pode, ao final, se ele não tiver esses votos desses eleitores bolsonaristas, prejudica o Tarcísio numa eleição, né? Esse final de semana, lá em Barretos, o Tarcísio até brincou de boneca, né? Botou lá um boneco do Bolsonaro, né? Acho que a gente tem a imagem aí, né, produção? Esses dados explicam um pouco esse movimento do Tarcísio, porque foi uma cena ridícula, né? Um governador de São Paulo com um bonequinho ali de um ex-presidente que está sendo investigado e pode ser condenado, né? A imagem do Bolsonaro como líder da direita é muito diferente da imagem que o Eduardo Bolsonaro tem projetado do bolsonarismo. São questões distintas, tanto que está havendo ali alguns conflitos. Eu acredito que esses 22,9% que a gente observa aqui, que vê o Tarcísio negativamente agora, é porque realmente quer um candidato bolsonarista raiz, mas talvez o próprio Eduardo. Mas eu acredito que, caso as peças se movimentem e o Tarcísio seja realmente o representante da direita nas eleições, esse percentual tende a ir em direção ao Tarcísio, né? Não acredito que vá em direção a outro candidato.
Então, eu imagino que o Tarcísio está menos preocupado neste momento em agradar essa bolha bolsonarista mais radicalizada e tentar se agregar realmente ao nome de Jair Bolsonaro para ser o candidato da direita legítimo. Eu acho que essa é a preocupação do governador, caso ele esteja realmente almejando aí uma posição nas eleições presidenciais, me parece que sim. Agora sabemos... Agora, curioso... Sim. Eu só ia fazer uma observação que nós sabemos que ele tinha várias viagens marcadas e acabou cancelando esse tour Tarcísio para não deixar na cara essa disponibilidade, essa vontade de ser o candidato à presidência da República, porque ele bate na tecla que não é o que ele quer. O que ele quer é continuar como governador, se reeleger como governador, apesar de sabermos que se ele receber um sim do Bolsonaro, ele parte para a candidatura e à presidência da República. Eu acredito que um candidato, um pré-candidato que está sendo assediado como o Tarcísio tem sido, né, pelo setor produtivo, pelo setor financeiro, pelos partidos, né, e com possibilidade de ganhar, é muito difícil evitar uma candidatura, né, tem que ser uma pessoa com uma segurança muito grande e com uma ambição talvez bem controlada. Eu acho que para a política isso é muito difícil de acontecer. Então me parece que ele realmente está tentando esse ambiente, né, evitando aqui os conflitos. Eu acho que se restringe essas viagens talvez para evitar esse tipo de conflito, mas nos bastidores o nome dele tem circulado muito bem e ele tem se movimentado para tentar se colocar dessa forma. Eu acredito que se ele conseguir convencer aí o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, esse núcleo mais radical, que ele pode ser o candidato da direita, eu acho que aí ele vai realmente abraçar essa candidatura. E se a gente observar, por exemplo, os moderados, o Tarcísio tem 51,2% de menções positivas nesse público e 34,7% de menções negativas. Então, ele tem uma possibilidade muito grande dentro dos moderados, que eu falo sempre que é o fiel da balança nas próximas eleições, né? 14% neutro, mas ele agrada. Né? E dentro da própria esquerda, o Tarcísio tem 14,6% de menções positivas, tem 72,8% de menções negativas, mas ainda tem 14,6% de menções positivas, que são as pessoas que estão cansadas, né, do lulismo, são pessoas que não veem o Tarcísio de uma forma tão radical, não veem ele tão ligado ao bolsonarismo, então acaba trazendo também um eleitor cansado desse ambiente de polarização, que enxerga no Tarcísio um candidato de centro. Então ele também pode se travestir como candidato de centro. Então ele tem aí a possibilidade de trazer essa parte da direita que está aliada ao Eduardo Bolsonaro. Ele tende a buscar um pouco da esquerda também, que está cansada da polarização, cansada do lulismo, e traz também a maior parte dos moderados. Então hoje o Tarcísio realmente é um candidato muito preparado para ser concorrencial. E uma coisa que a gente observa também é que ele tem preservado a imagem de ser um político que executa, não um executor. Apesar de que há críticas pontuais, aliás, pontuais não, bastante fortes em relação à segurança, em relação à política de privatização, que isso que os opositores têm pegado mais, mas de uma forma geral ele vai mantendo uma imagem positiva, pelo menos até este momento. Eu acho que acaba cacifando o Tarcísio a ser realmente um candidato com potencial muito grande de concorrer às eleições e poder ganhar do Lula. Né? Agora, então o cenário que você desenha hoje é isso. Sim, eu ia dizer que o que a gente está vendo agora, Denícoli e Andresa, é um cinturão da direita que está sendo formado, né? A gente viu ali a própria foto no evento lá em Barretos, que é um evento muito tradicional de São Paulo, o estado de São Paulo que é um estado forte para as eleições. Você vê aí, um cinturão da direita, a gente vê Ronaldo Caiado, Tarcísio, Zema, o Ratinho estava também? O Ratinho também estava, então a gente tem aí os 4 pré-candidatos, digamos assim, à presidência da República pela direita brasileira, reunidos num evento, e eles estão fazendo isso agora sempre. Houve o evento em São Paulo da XP, existe um motivo para essa formação desse cinturão, já que não tem nenhum candidato mais forte no momento? E numa região, viu, Neila, Denícoli, que é uma região ali do interior de São Paulo, que é bastante dominada ali por prefeitos de direita, né? Então eles estavam ali num ambiente muito confortável ali para eles, digamos assim. E o Ronaldo Caiado sempre vem com aquela, né? Olha, a gente não tem a maior festa de rodeio do país, mas os sertanejos são nossos, somos nós que trazemos. A música aqui é por nossa conta, né? Todo mundo ali pegando um pouquinho. Realmente, né, me parece que os políticos estão cansados também dessa briga eterna, né?
E eu acho que um erro de articulação, de estratégia mesmo, do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo foi justamente focar na questão econômica do país. A partir do momento que eles vão no pilar econômico e dão uma machadada ali, balançam o setor produtivo, o setor do agro, enfim, eles acabam por focar em algo que tem ali uma penetração muito forte sobre os poderes, né? E que esteve ao lado do Jair Bolsonaro por muito tempo. Então, acho que isso acaba por fechar portas, mais do que abrir. Então, essas pessoas também estão preocupadas com essa instabilidade que é gerada por esse conflito. A ideia de troca, que nós estamos numa ditadura, que é preciso ter anistia, me parece que também não agrega a maioria da população, né? São pontos a serem bem discutidos aí, né? E essas pessoas que vão se movimentando em torno de um candidato da direita que não seja focado no bolsonarismo mais radical, são pessoas que me parece que buscam uma estabilidade. Né? Olha, vamos sair da confusão, vamos botar alguém aí, o adulto na sala, para parar desses conflitos que acabam atrasando o desenvolvimento do país. E este modelo aí da direita me parece que se encaixa melhor sobre o Tarcísio do que os demais, né? Pelo menos ele, até porque é governador do estado que tem o maior número de eleitores, né? Então me parece que as coisas estão se desenhando mais para se caminhar para um candidato do Tarcísio com áreas mais de centro do que de uma direita mais extrema. Faz algum questionamento, dona Andresa? Não, muito boa essas informações, até porque hoje, viu, Denícoli, tem um evento aqui em Brasília do Republicanos, 20 anos do Republicanos, e o Tarcísio vai estar aqui e certamente vai ser tratado como a noiva do ano, né? Então a gente vai acompanhar e pelo que os dados estão mostrando é o que vai refletir, né, no caminhar do Tarcísio daqui para frente. Está todo mundo acompanhando pesquisas, sempre lembrando, né, Neila, que esses dados que o Denícoli traz para a gente são dados exclusivos aqui para o contexto Metrópolis. Obrigada, viu, Denícoli? Volte na próxima segunda-feira, estamos te esperando. A gente está na mesma cartela de cor aqui, ó. Pois é, sem combinar. Tá bom, gente, obrigado. Segunda-feira estamos de volta. Combinado. Até, tchau. Você também, né? Assim, o azul, o amarelo e o caque a gente está combinando hoje. Estamos.